Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Jesus Cristo alcance cada lar, cada família que estão ligados conosco nesta hora. Estamos juntos num só espírito, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Agradecemos a Deus, os nossos cantores, Juninho Mercedes, Elielda. Deus abençoe esses ouros de Deus aqui da cidade de Imperatriz. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14. Diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão o damos. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, eu sei que está difícil para todo mundo essa quarentena, que a gente pode dizer que é mundial. O mundo todo está assim. Não é só você, mas fique firme. Daqui a pouco essa noite escura vai passar e um dia de sol vai brilhar novamente para você, e você vai poder regressar à casa de Deus e celebrar juntamente na sua congregação adorações e louvores ao nome daquele que te criou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, às vezes nos apanhamos questionando por que Deus foi assim tão benevolente com Davi. Porque Davi foi um homem tão especial para Deus. Com certeza você já se fez essa pergunta. Por que um homem como Davi foi tão especial para Deus, ao ponto de Deus fazer uma declamação dizendo: achou o que, Senhor? Achei Davi, homem segundo o meu coração. Meus amados, a Bíblia diz que um ato de injustiça, por um ato de injustiça, veio a maldição a todos os homens. Essa é uma verdade bíblica. Um só ato de injustiça foi suficiente para trazer maldição a todos os homens. Só que a Bíblia também diz que um ato de justiça, um ato de bondade, por causa desse ato de bondade, veio a justiça, a salvação também a todos os homens. Ou seja, um ato de pecado não é mais forte do que um ato de justiça. Você entendeu? Um ato de pecado não é mais poderoso do que um ato de justiça. É verdade que Davi pecou, todo mundo sabe disso, e a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Na verdade, a Bíblia é o único livro que também é biografia e que não esconde o lado escuro dos seus personagens. Ela é o único livro biográfico nessas condições. Porque qualquer livro, em qualquer biografia que a gente lê a respeito de alguém, a gente não vê na biografia das pessoas
o lado escuro da sua vida. Mas nós sabemos que todo ser humano, ele tem um lado escuro da vida. A Bíblia não esconde, ela mostra os dois lados. É verdade que Davi pecou, e pecou feio. Foi desastroso o pecado de Davi. Mas é verdade também que Davi, ele foi um homem adorador, um homem que adorava a Deus na beleza da sua santidade. Os atos de justiça de Davi não foram menores, nem mais fracos do que o seu ato pecaminoso. Não, ele pecou, é verdade, ele errou, tudo isso é verdade, mas ele era um homem, em primeiro lugar, reverente, respeitoso. Pense num homem reverente e respeitoso, que respeitava um líder, uma hierarquia. Ele tinha um respeito especial. Davi, ele tinha um respeito tão grande, ele era tão reverente e respeitoso, que mesmo Saul, o seu sogro, inimigo número 1 de Davi, juntando todos os seus soldados, o seu exército, para caçar Davi, como se caçavam um foragido da justiça, um homem fora da lei. Davi não tendo praticado nenhum ato de injustiça contra Saul. Davi fugia da presença de Saul, não porque tivesse medo de Saul, ou porque não pudesse enfrentá-lo, mas por causa do respeito. Ele era um homem extremamente respeitoso, e ele sabia que um dia, assim como ele, Saul também foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. E apesar dos seus pecados, dos seus erros, Deus ainda estava suportando Saul assentado no trono de Israel. E Davi olhava exatamente isso. Ele pensava consigo: se é Deus que o colocou no trono, quem sou eu para tirá-lo de lá? Ele esperou o seu tempo. Muitas oportunidades surgiram ao longo daquela perseguição, mas Davi não teve coragem, por causa da sua reverência, de levantar a sua mão contra o seu senhor Saul. Duas vezes Saul esteve nas mãos de Davi. Duas vezes os homens de Davi diziam para Davi: Davi está aí, é Deus que está te entregando o teu inimigo em tuas mãos. Foi Deus que te entregou. Olha, está vendo aí? Deus colocou o teu inimigo em tuas mãos, destrói, vê-se livre deste inimigo. Mas Davi dizia: longe de mim que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Davi era respeitoso, reverente, era um homem que adorava a Deus. Ele não escolhia lugar para adorar o Senhor. Em todos os lugares, em qualquer circunstância, Davi, parece que eu posso ver Davi fechando os seus olhos, quem sabe montado no lombo do seu cavalo, no meio da batalha. Qualquer uma brecha que ele tinha, qualquer um momento que ele podia respirar um pouco mais aliviado, ele aproveitava para adorar a Deus, para dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo era motivo para Davi elevar a sua voz em adoração ao Senhor seu Deus, porque ele era um homem que gostava de adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele levantava os seus olhos e começava a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí quando ele entrava nessa adoração, ele chegava a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê, Senhor? Porque tu estás comigo. Aleluia. É mesmo que ele estivesse passando o que você está passando agora, quem sabe fechado em casa, com medo até de cumprimentar as pessoas. Quem sabe aí é o seu vale escuro, o vale da sombra da morte. Pois Davi dizia: Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara, o teu cajado me consolam. Aleluia. Ele levantava a sua voz em adoração e dizia: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele respondia para a sua pobre alma dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não toscaneja, não dorme, o guarda de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele era um ser adorador. Se Deus procurava e ainda procura até hoje adoradores de verdade, ele encontrou em Davi esse adorador. Aleluia. Davi era um homem que gostava de adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele, quando via um exército grande, maior do que o dele, quando ele tinha que enfrentar um exército que era maior, ele olhava para os seus cavalos, olhava para os seus guerreiros. Era uma minoria. Aí ele dizia assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, porém eu confiarei no nome do Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele tirava os seus olhos do seu exército que era pequeno, dos seus cavalos que eram poucos, e ele olhava para Deus, o nome do Senhor dos exércitos, que é o nome mais poderoso no céu e na terra. Bendito seja Deus. Ele era um homem de um coração também agradecido. Aleluia. Ele sabia ser grato a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É ele que escreve dizendo: bendize alma minha ao Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque nós somos tendentes a esquecer os benefícios do Senhor. Às vezes, quando chega a crise, quando chega o problema, o dilema, a escassez, a gente se esquece o tempo que Deus nos fartou a nossa casa. A gente esquece as bênçãos de Deus do passado. Pois Davi não se esquecia não. Quando ele se via numa situação difícil, num presente, ele se lembrava da fartura do passado. E ele se lembrava que o mesmo Deus que o protegeu no passado era o mesmo Deus que ele servia hoje no presente. Assim também deve ser você. O teu Deus que te trouxe até aqui, ele vai te conduzir até o final da tua jornada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Além de tudo, dele ser esse homem reverente, respeitoso, adorador, Davi também era um homem generoso. Aleluia. Pense num homem generoso. E a generosidade, irmão, ela faz parte da vida daquele que serve a Deus verdadeiramente. Davi não era só reverente, não era só um homem adorador, ele era também um homem generoso. Aleluia. Davi havia passado, nesse texto que você acompanhou, Davi havia passado o reino ao seu filho Salomão. Ainda em vida, ele passou o reino a Salomão. Davi havia feito isso, entregou para Salomão todo o material para a construção do templo.
Davi já tinha estocado tudo: ouro, prata. Ele havia estocado todo o material, cedros do Líbano, tudo que ele precisava para construir o grande templo para adoração a Deus. Davi já tinha todo o material estocado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele passa tudo aquilo para o seu filho, para Salomão, entrega tudo para ele. Deus havia dito para Davi que ele não construiria o templo, apesar do seu desejo ser ardente para construir o templo, mas Deus disse que quem ia construir era o seu filho. E ele agora passa todo o material para o seu filho Salomão, tudo que Salomão precisava. Mas depois de tudo, a Bíblia diz, no texto que você acompanhou, se você começar do versículo 1, que ele abriu os seus tesouros, o seu tesouro particular, aleluia. Depois de entregar o que ele tinha arrecadado para a construção do templo, agora ele abre o seu tesouro particular para fazer uma oferta a Deus, para ajudar na construção do templo, para adquirir, para que os vasos da casa de Deus, as coisas de ouro, de prata, fossem realizadas. E a Bíblia diz que ele abre o seu tesouro e ele entrega a Salomão, primeiro, 3.000 talentos de ouro, aleluia. Ele abre o seu tesouro e entrega a Salomão tudo isso. Depois ele entrega 7.000 talentos de prata refinada, aleluia, da melhor qualidade. Ele entrega tudo isso ao seu filho Salomão para os adereços do templo, da casa de Deus. E como se não bastasse, ele faz uma justificativa, aleluia. Ele vai justificar porque ele está fazendo tudo aquilo. Por que depois de entregar todo o material grosso do templo, agora ele entrega do seu tesouro particular? Ele abre o seu tesouro particular e entrega 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata refinada. Davi justifica a sua doação dizendo, sabe o que? Tudo é dele, aleluia. Eu estou trazendo isso para a casa de Deus, porque eu reconheço que isso não é meu, aleluia. Tudo isso é de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Tudo é de Deus. Ninguém, amados, ninguém é nada que Deus não tenha feito, aleluia. E ninguém tem nada que Deus não tenha dado. Ou seja, tudo que você tem é Deus quem te deu, e tudo que você é, Deus que fez. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quem era Davi? Quem era Davi? Davi, ele sabia olhar no retrovisor da vida, porque tem muita gente que não consegue olhar no retrovisor da vida, ele só olha para frente. Quem não olha o retrovisor, ele esquece as coisas boas do passado, aquilo que ele teve no passado, ou quem ele foi no passado. Davi olhava o retrovisor, sabe o que ele enxergava? Ele enxergava um menino da barriga grande, um pichote, lá no mato, cuidando de ovelhas que não eram suas. Era isso que ele enxergava no retrovisor, era isso que ele era. Um pastor de poucas ovelhas que não eram suas, aleluia. E agora, onde ele estava? Bendito seja o nome do Senhor. Ele olhava no retrovisor da vida, para olhar quem era ele, quem era Davi no passado. Ele era um menino, o caçula da família, aleluia. Os irmãos dele tinham muito mais chance do que ele de ser alguém na vida. Mas você sabe o nome de alguns, de uns 3 ou 4 irmãos de Davi. E ele tinha 7 irmãos, aleluia.
mas o nome dele foi o nome que sobressaiu, porque Deus procurou e achou Davi. Não importa o lugar que você esteja, Deus vai te achar. Aleluia. Às vezes as circunstâncias, elas nos escondem. Elas nos escondem. Aleluia. Você está escondido nessa quarentena. Quem sabe você pensa, agora eu cheguei no fundo do poço. Não, amados, isso vai passar. Deus vai te encontrar aí, nessa quarentena, vai te arrancar daí, e você vai poder daqui a pouco olhar pelo retrovisor e enxergar essa quarentena lá atrás. Bendito seja o nome do Senhor, porque o meu Deus e o teu Deus é a razão de tudo na minha e na tua vida. Quem era Davi? Era um pastorzinho de poucas ovelhas. Deus o fez o rei mais poderoso do seu tempo. Aleluia. Deus fez isso com Davi, tornou ele o rei mais poderoso do seu tempo. Ninguém era mais poderoso do que Davi quando se assentou no trono de Israel. Todos os reinos em sua volta se curvavam diante de Davi, porque foi Deus que assentou Davi no trono. Aleluia. E Davi reconhecia isso. Tudo vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que Davi tinha? Davi primeiro olhou quem era ele. Eu era simplesmente um pastor de ovelhas do meu pai, o filho mais jovem da família. Não tinha direito nem de estar em reuniões no público. Enquanto os outros estavam no banquete, ele estava lá cuidando de ovelhas. Isso era o que ele era. Mas se Deus tornou ele no rei mais famoso da sua época, o que Davi tinha, ele olhava também. O que eu tinha no passado? Aleluia. Eu tinha um cajado e uma funda. Era toda a riqueza que Davi tinha. Aleluia. E eu olhava isso pelo retrovisor da vida, da história. Ele se enxergava lá atrás com um cajado e uma funda. Era tudo que Davi tinha. Aleluia. Deus não precisa de muita coisa para elevar alguém, não. Não, Ele só precisa que você se disponha a se colocar nas mãos dEle. Ele vai te arrancar do monturo e te colocar sentado entre os príncipes, porque Deus sabe fazer isso. Já fez com muita gente e vai fazer com você também. Creia nele, acredite nele. Tudo o que você precisa é acreditar em Deus e reconhecer que Ele é tudo em tua vida, que você não é nada sem Ele. O que ele tinha? Uma funda e um cajado. Aleluia. Deus lhe deu palácios. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Palácios, tesouros. Quem éramos nós? Quem era você? Quem éramos nós? Nós éramos pecadores perdidos. Era isso que nós éramos. E quem somos nós agora? Aleluia. Deus nos resgatou. Aleluia. Deus nos resgatou. Aí Pedro escreve dizendo: vós sois. Sabe o que é que você é? Pedro escreve dizendo que nós somos a geração eleita. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns estão tentando disputar uma eleição, nem sabe se vai disputar. Não são ainda nem pré-candidatos. Estão correndo atrás, se filiando a partidos, querendo ser pré-candidato, para depois ser candidato, para depois enfrentar uma eleição, para saber se vai se eleger. Aí Pedro vai e diz: mas vós sois a geração eleita. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não diz que nós somos uma geração eleita, não, porque não tem duas, não tem três gerações eleitas, só tem uma. Por isso ele diz: vós sois a geração eleita.
Bendito seja o nome do Senhor. Só é uma geração eleita. Vós sois, sabe o que mais? Além de geração eleita, vós sois o sacerdócio real. Aleluia. Sacerdócio real por quê? Porque o sacerdócio do passado era sombra, não era real. Somos real de realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Sacerdócio real, aquele que pode entrar no santo dos santos e ficar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Deus nos adquiriu através de seu Filho Jesus Cristo. E hoje nós somos nação santa. Bendito seja o nome do Senhor. Nação santa. Nós somos uma nação, mano. Nós moramos no Brasil. Aleluia. Temos uma cidadania brasileira, mas nós somos uma nação morando no Brasil, uma nação santa. Aleluia, um povo que já foi eleito por Deus. Já estamos com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E não tem quarentena que risque o nosso nome do livro do Cordeiro. Nada vai apagar o meu nome e o teu do livro do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, povo adquirido. Sabe, amados, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. E o filho, ele come e mora na casa do Pai. Aleluia. Ele não só come na casa do Pai, não. O filho come e mora debaixo do teto da casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Pedro diz que nós temos essas liberdades, mas nós temos uma obrigação. Tudo isso ele diz que Deus fez conosco. Para quê? Para que anuncieis as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que nós estamos aqui pregando. A pessoa olha, quem está aqui perto de mim, aqui em volta, poucos irmãos aqui, os tocadores, os cantores aqui, alguns pastores. Olha assim e disse: rapaz, depois de cabeça branca, pregando, olhando para um monte de cadeira vazia. São centenas de cadeiras vazias aqui. Você olha aí, ó, tudo vazio. E eu pregando aqui a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que você está aí. Você está aí na sua casa, do outro lado do oceano, do outro lado do meu estado. Você está aí na sua casa. E eu jamais iria perder essa chance de te trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Quem sabe, em outras circunstâncias, você jamais teria tempo para me ouvir. Deixa eu falar contigo de perto. Você aí, em outra circunstância, jamais você teria tempo para me ouvir. Esse maranhensinho aqui, aleluia, do interior do Maranhão, você, importante como você é, jamais teria tempo para me ouvir. Mas hoje Deus te colocou na quarentena para você me ouvir. Nesta noite só vai para o inferno se quiser, porque Deus está aqui e Ele quer salvar você. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é à toa que você está aí, não. Deus tem um propósito. Para cada coisa que acontece na terra, há um propósito de Deus. Quantas pessoas foram convidadas para ir no culto, para ir na igreja? Aí você dizia: não tenho tempo. A minha empresa, ela rouba todo o meu tempo. O meu trabalho não deixa eu ir para a igreja. Não tenho tempo de ir no templo. Aleluia. Viu como você não tinha razão? Você não tinha razão. Agora você está com todo o tempo do mundo para me ouvir. Está com todo o tempo do mundo para ouvir o evangelho em casa. Agora nesse tédio aí, em casa, 15, 20 dias, não sabe quantos dias, mas ainda vai ficar em casa e vai me ouvir pelo menos 3 vezes por semana. Aqui vou ministrar a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto essa quarentena durar,
Você vai ter que me ouvir, vai ter que ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus te colocou aí, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a igreja do Senhor, ela está em casa, aleluia, mas está adorando a Deus. Nessa hora tem crente pulando em casa, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui no templo só cabem 600 pessoas, aleluia. Mas nós estamos falando para milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. É Deus que faz isso, porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Por isso Ele fez isso, para você não ter desculpas. A Bíblia diz, irmão, eu vou encerrar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aleluia. Aí tem gente que pensa que o tempo da ignorância é quando a pessoa, enquanto a pessoa não ouviu nada sobre Deus, é o tempo da ignorância. Não, o tempo da ignorância só foi até o dia em que Jesus veio a este mundo. Depois que Jesus veio a este mundo, Deus foi manifestado em todo o seu resplendor através de Cristo. Ou seja, passou o tempo da ignorância. Deus não leva mais em conta a sua vida perdida, não. Você precisa se arrepender, dobrar os joelhos e aceitar a Jesus hoje. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu estou dizendo que eu estarei aqui na sexta, no domingo, na outra segunda de novo, mas eu estou esperando Jesus. Eu estou esperando Jesus, e Jesus pode voltar nesse período dessa quarentena. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pode voltar. Nós estamos esperando a qualquer hora, aleluia. Ele pode voltar. Sabe o que você tem que fazer? Não espere passar essa quarentena, não. Aceite Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aleluia. E você vai ver como essa quarentena foi uma bênção para você. Essa quarentena pode ser o melhor tempo da sua vida, porque o melhor tempo na vida de um ser humano é o tempo que ele se encontra com Deus. É o melhor tempo na sua vida, e esse pode ser o melhor tempo para você. Eu quero orar com você, aleluia. Eu vou orar com você. Eu sei que você está aí, eu sei que você quer reconciliar, eu sei que você quer ser crente hoje, eu sei disso. Sabe como é que a gente faz para ser crente? Faz assim, ó. Faz comigo assim, ó. Isso. Dobra os joelhos aí, aonde você estiver. Isso. Dobrou os joelhos. Agora fecha os olhos. Fechou os olhos. Agora diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e nesta noite eu resolvo que eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Meu Deus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como teu filho. Cuida de mim, cuida da minha família, e ao passar essa quarentena, eu irei para a tua casa e celebrarei ao teu nome, engrandecerei a tua majestade pelo resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora se levante. Você pode cumprimentar quem estiver perto de você, dizendo para essa pessoa: a paz do Senhor Jesus. Eu agora sou crente, eu agora sou salvo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Glória a Deus.